Vamos falar do Corinthians? Só um negócio, acabei de ver, confirmado. Eu falei da notícia aqui, mas já estão confirmando. Eu recebi uma informação e até conversei com o Reginaldo Cremonese, que jogou no Corinthians nas décadas de 80, no futsal, né? E eu perguntei pra ele não tinha informação. Eu fiquei sabendo que o Corinthians está pensando em acabar com o futsal também. Com o futsal também. E a notícia que acabou de sair agora, realmente, o Corinthians vai acabar com todo o basquete. Tudo. O profissional e as categorias de base, por conta de corte de gastos. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. É brincadeira isso daí. Sabe, com um mês do futebol profissional, se o dinheiro fosse bem aplicado no futebol profissional, dá pra tocar o basquete tranquilo. É igual o negócio que o Flamengo fez com o futebol feminino, né? Mandou embora todas as meninas, ou vai mandar embora todas as meninas que custam um valor maior para ficar jogando com um time mais fraco por obrigação da Conmebol, né? Para disputar Libertadores da América. Mas daí não vai, ô Stabile, isso daí não vai mudar nada no cofre do Corinthians, acabar até com categorias de base no basquete. Eu acho que você não conhece um pouco da história do basquete, não, ô Stabile. Eu acho, né, que você não deve entender muito do que é o Corinthians. Teve um cara mais ou menos que jogou no basquete do Corinthians, não teve, ô Celso? Quantos mais ou menos jogaram lá? Muitos. Pega o basquete do Corinthians dos anos 70, 80, sabe? Era algo absurdo. É que provavelmente também o presidente do Corinthians não entende muito. Teve um tal de Vladimir Marques? Teve um tal de Vladimir Marques. Teve, se eu não estiver equivocado, acho que o Oscar passou por lá também. Jogou no Sírio e passou por lá também. Ou seja, nomes que foram campeões mundiais com o basquete do Brasil. Então, é algo absurdo. Assim, é que, não, tem que cortar. Aí o cara começa a cortar de maneira aleatória. Mas não vai aonde precisa ir. Corinthians precisa ir no que é corrompido, Corinthians precisa ir no desvio de camisas, Corinthians precisa ir no gasto de cartão de crédito corporativo. É isso que o Corinthians tem que cortar. Ô Celso, se pegar os ingressos que são doados para a torcida, para conselheiros, todos os jogos do Corinthians, acho que dá para tocar o basquete, não dá? Dá, então você faz uma maquiagem para mostrar que você está sendo austero, mas você não vai na ferida, você não vai aonde sangra, e além de não ir aonde sangra, você acaba comprometendo muitas coisas legais, que o basquete, que não, ele emprega, ele é um esporte, sabe, o Corinthians tem uma história vinculada, o futsal também, quantos jogadores... O futsal não está confirmado, Celso, mas eu ouvi um zum também no futsal, mas o basquete agora está confirmado. Mas o futsal também já ouvi há 3 semanas, e... jogadores que saíram do futsal, que jogaram no futsal e que de repente puderam ter acesso depois ao time na base. Enfim, olha, o Corinthians, a gente tá ouvindo o hino, né? Salve o Corinthians tá precisando de salvação mesmo, sabe? O Corinthians tá precisando de salvamento. O Corinthians tá precisando de alguém que olhe pro Corinthians como um clube de futebol que está à beira da morte. Porque 3 bilhões de dívida é praticamente o fim, Weber. Não tô sendo catastrofista. Quando vai começar o ano com transfer ban, sem poder contratar, e a gente sabe qual é o caminho. O que acontece com um clube que chega nesse estágio? Então, se não tem lá um Bandeira de Melo, certo? Que chega e fala assim, a gente tem 5 anos aí para organizar tudo e fazer com que o Corinthians seja grande de novo. Que é o que o Flamengo fez. O Flamengo ficou muito tempo, ficou no cheirinho, mas olha o que é o Flamengo hoje. E o Flamengo só é o que ele é hoje porque organizou a casa. O Palmeiras só é o que ele é hoje porque organizou a casa. Lembra que era o Palmeiras 10 anos atrás? Eu lembro de um amigo médico que tinha um filho palmeirense. Era uma decepção atrás da outra. Ele estava assim, chateado do filho dele só ver o time perder. Um time com uma camisa tão forte, com tradição, 2 rebaixamentos. Olha o que o Palmeiras é hoje, porque teve alguém para organizar a casa. E não é o Corinthians, né? Então,
Não é o então Corinthians. veja-se, e o que a gente tem acompanhado é com a eleição de mudança de estatuto, de fiel torcedor. Você vê que os caras estão muito apegados ainda ao que o Corinthians sempre foi, no sentido de dar privilégios para quem se sustenta no poder político do clube. Porque o poder não é só o presidente, não é só o diretor de futebol, que muitas vezes não é profissionalizado, remunerado. É o cara que está lá no conselho, está lá fazendo política e que se ele orgulha de dizer, não, sou conselheiro do Corinthians, eu mando prender e mando soltar. Olha que o estado que o Corinthians está hoje. Se o Corinthians não tiver profissionalismo, o Corinthians vai afundar. É triste dizer isso porque o Corinthians, ele é, sabe, uma nação. Sim. Mas ele é muito mal comandado. E vamos às informações do Corinthians com Edson Rufino e essa reunião que aconteceu ontem no Parque São Jorge. E aí, Rufino, beleza? E aí, beleza? Boa noite, salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão em duas partes, dentro e fora de campo. Ontem estava previsto a votação do anteprojeto para a renovação do estatuto. Estava marcado para a noite de ontem e foi adiado por unanimidade. A intenção é ter maior debate internamente e ter auxílio de especialistas sobre o anteprojeto. Organizada esteve presente, teve acesso de líderes para conversar com a diretoria e o ex-secretário-geral, o Vinícius Cascone, falou no microfone 105 sobre o adiamento dessa votação. Vamos ouvi-lo. Eu fui um dos autores dos requerimentos, mas a Comissão de Reforma do Estatuto também apresentou esse requerimento, que eu vi com bons olhos. O doutor Calil, o doutor Espírito Isabela também apresentaram requerimentos nesse sentido, de ampliar o debate, né? Na verdade, o meu entendimento é que o debate do Estatuto seria fundamental a gente abrir, inclusive, para a torcida, para os conselheiros, associados e quem for corintiano que queira debater, né? A gente não pode deixar que a democracia corintiana seja só uma peça de propaganda, eu sempre falo isso, né? Hoje quem financia o Corinthians de fato é a própria torcida, que é o nosso maior patrimônio, é ela que faz com que a gente tenha grandes contratos, tem audiência na TV e assim por diante. Então, a ideia de fazer audiências públicas, e nós vamos fazer 10 audiências públicas aqui, e num calendário bastante acelerado, para que toda a torcida, todos os interessados venham debater os temas de forma democrática e que em fevereiro a gente possa votar no Conselho Deliberativo a proposta de reforma, né? Depois desses debates e levar para a Assembleia em março. Muito bem, ouvimos Vinícius Cascone, fechando o assunto votação do pré-projeto de renovação do Estatuto adiado ontem. Eu destaco o Timão dentro de campo, vai tentando superar o vexame que passou em Minas na derrota para o Cruzeiro. O foco passa a ser o Botafogo, adversário de domingo na Arena. O departamento médico corre contra o tempo para recuperar atletas, Memphis, Maicon, Bidu e também Hugo Souza. Serão mais 4 atividades até o jogo contra o Botafogo, nesta quarta, quinta, sexta e também no sábado. O Martínez, que fez a lambança de ser expulso mais uma vez, vai cumprir novamente suspensão. Foi o 4º cartão vermelho recebido por ele nessa temporada. E para fechar, STJD absolveu o técnico, o Dorival Júnior, o executivo de futebol, o Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile por protestos contra a arbitragem no jogo contra o Inter, jogo do dia 1º de outubro. Então é isso, falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo.